Você já se perguntou por que você nasceu nessa família? Com esses irmãos, com esses pais, nesse lugar, envolvido nessa história? Vamos conversar sobre isso hoje, porque esse é um assunto muito bacana. Muitas pessoas nascem em famílias que elas não gostam muito. Já vi gente que nasceu em famílias maravilhosas, que amam seus pais, amam seus irmãos, se dão muito bem. Eu já vi pessoas que não conseguiam nem olhar na cara da mãe e do pai, não via a hora de crescer e sair de casa para nunca mais falar com a mãe e com o pai. Para algumas pessoas isso pode ser uma loucura, mas para elas às vezes é um ato de sobrevivência. E aí muitas delas se perguntam, cara, por que eu nasci aqui? Por que eu nasci com eles? Por que não nasci com outras pessoas? Por que não foi na família do meu amigo lá, que eles são tudo gente boa? Nasci aqui com meus pais, a gente só briga, só treta, é loucura, gritaria dentro de casa, eu não aguento. Essa pergunta, ela permeia a cabeça de muita gente. E eu trago aqui para você hoje a minha visão da resposta para isso. O nome disso é Grupo Karma. Ou seja, nós temos que nos reconciliar com algumas consciências ao longo das nossas existências. Todas aquelas consciências que você fez mal um dia, em outras vidas, nessas vidas consecutivas que nós vamos tendo, é como se ficasse um saldo, um débito. Então, se eu vou lá e empresto dinheiro de você e fico devendo para você, eu preciso pagar uma hora. Eu tenho essa dívida com você, eu preciso acertar para que fique equilibrado, fique zerado. Quando está zerado, está tudo ok. Então, digamos que eu fui lá, nós convivemos, eu e você, nós somos um casal, e aí eu fui lá, te traí, deixei você sem dinheiro, você passou fome, você sofreu, você teve marcas difíceis na sua vida. Aí depois eu fiquei lá, eu me dei bem, fui para outro lugar e você sofreu muito. Isso criou uma amarra grupo kármica entre nós. Nós chamamos isso de amarra grupo kármica, como se entrelaçassem as nossas almas, os nossos espíritos, vamos dizer assim. Nossas consciências ficam com um saldo, um débito a ser quitado. E nós vamos existindo, vamos convivendo, e aí você provavelmente vai ter muita raiva de mim. Você, cara, não quer nem me ver pintado de ouro na frente. E eu não tô nem aí pra você. Se fosse a partir aqui da Terra, nesses momentos aqui de emoções exacerbadas, nós jamais iríamos nos conciliar. Você às vezes não ia querer nunca mais me ver, aquilo ia ficar para sempre permeando. Só que quando nós estamos numa instância extrafísica, não intrafísica, é como se nós tivéssemos uma visão maior de conjunto. Aqui na Terra, nossa visão ela é um pouco mais limitada das coisas, por causa das emoções, por causa do instinto, do corpo humano. Ele trabalha muito essa questão de reação. Quando a gente está extrafisicamente, seja uma projeção da consciência, uma projeção astral, uma viagem astral, ou seja, mesmo já sem o corpo, depois que você faz o descarte do corpo, depois que você morre, você tem uma visão maior de conjunto. E aí quando você tem essa visão maior de conjunto, você pensa, cara, eu aprontei aquela vez lá com a Maria, naquela vida, eu sacaneei ela legal. Eu quero me acertar com ela. Eu quero deixar esse equivalente. Só que para me acertar com ela, eu vou precisar estar próximo dela. Porque se não for assim, provavelmente eu não vou me acertar. Se eu for de volta como marido, eu vou talvez meter o pé na bunda dela de volta e não vai funcionar. Como é que eu faço para ter que me relacionar de propósito com essa pessoa? Eu vou ser pai dela. Porque como pai eu vou dar amor para ela. Ou eu vou ser mãe dela. Porque daí é inevitável, o corpo humano vai liberar os hormônios, as coisas, e é inevitável que eu ame aquela pessoa. Que eu ame aquela consciência e entregue para ela o que ela precisa. Então, a partir de toda essa historinha que eu te contei aqui, nós começamos a entender que o nosso grupo karma, a nossa família, muitas vezes é composto de consciências que estão se reconciliando de forma forçada. Muitas vezes nós não queríamos estar com essas pessoas. Nós escolhemos estar ali, ou às vezes não escolhemos. Isso é um ponto bem importante. Eu já cometi um erro com isso no passado. Falei que todo mundo escolhia, que não ia ser aquela pessoa, e nem sempre. Às vezes você pode ter uma consciência mais revoltada e que você não quer. Você não quer, não quer, não quer. Só que você precisa. E aí você nasce como filho, depois da insistência você acaba nascendo como filho daquela consciência. Então essas pessoas, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, a família de origem, são consciências que nós temos mais dificuldade de lidar muitas vezes. Salvo casos que são consciências maravilhosas e que se dão super bem.
Às vezes, elas vêm para cá para refinar coisas pequenas. Mas essas pessoas que têm muita dificuldade com a família, provavelmente são reconciliações mais complexas. E aí que eu trago a pílula, trago o conselho para você. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja mesmo, pense que se você reconciliar agora, que você fizer o seu melhor, acabou. Depois não precisa mais. O objetivo não é que vocês fiquem nascendo como pai e mãe, como filho e filha, sabe? Como família para sempre. O objetivo é que você conheça uma pessoa, viva uma experiência com ela, uma experiência positiva, ela siga o caminho dela e você siga a sua, que você vai viver outras experiências. Então, quando nós olhamos aqui para a família, principalmente porque eu nasci nessa família, entenda que são consciências que não são tão afins, não gostam tanto assim uma das outras, que já estiveram como vítima, já estiveram como algoz. Então, muitas pessoas acabam se colocando num lugar de, cara, por que eu nasci nessa família? Eles são tão ruins, eles não sei o que lá, é tudo eles, eles, eles. E aí a gente passa a entender que às vezes não são só eles que são ruins. Em outros momentos de existência, em outras vidas, às vezes você já aprontou com essas pessoas. Nós temos que ter essa maturidade consciencial de entender que se eu tô aqui hoje e eu brigo muito com o meu irmão é muito chato comigo, sei lá, ele me estressa toda hora, existe a possibilidade sim de que em algum outro momento eu já sacaneei essa pessoa e que ela tá furiosa comigo, mas ela aceitou estar ali do meu lado para tentar se reconciliar, para que isso fique zerado. Então, quando nós pensamos na nossa família, por mais boa, maravilhosa ou não que ela seja, o que nós devemos muitas vezes fazer com isso? Como uma consciência madura, uma consciência mais evoluída, uma consciência que pensa na evolução. Reconciliar. Se você não consegue se reconciliar com seus pais, seja um exemplo de orgulho. Faça o que você puder. No mínimo que você conseguir fazer, às vezes já é melhor do que nada. Entende? Então, às vezes, você como jovem não vai conseguir se reconciliar com seus pais. Mas depois que você vai atingindo a maturidade e eles também vão atingindo uma parte da terceira vida, da gerontidade, talvez você consiga acessar, você consiga melhorar. Não desperdice as oportunidades que você tem de estar perto da sua família, de entender eles, de conversar com eles, de realmente buscar entender quem é aquela consciência que está por trás. Porque muitas vezes a gente vê pai e mãe como um modelo, como uma questão de herói, de heroína, que está distante de nós. Mas eles são iguais a gente, é uma consciência se desenvolvendo. Eles só veem como teu pai e com a tua mãe, mas somos iguais. Eles também erram, eles também têm dor pra caramba, também sofreram com os pais deles. E a gente nem pensa nisso às vezes. Então essa visão de você buscar olhar no fundo dos olhos dos seus pais e entender quem é aquela consciência que está ali por trás, o que ela passou, quais são as qualidades dela, quais são os traços não tão bons assim dela, o que ela traz de bom, o que ela gosta de fazer, se interessar de verdade pelas pessoas que nós temos esse convívio, vai fazer com que você comece a vê-las com outros olhos. E aí isso começa a facilitar esse processo de reconciliação. Porque, mais uma vez reforçando, você nasceu nessa família para que você possa se reconciliar com eles. E aí, igual eu coloquei no título do vídeo, o que você aprende com isso? Nessa jornada de reconciliação, você vai ter que desenvolver muitas coisas. E às vezes, nesse processo, você não tem o traço da paciência, você não tem o traço da humildade, da amorosidade, você é mais agressivo. E aí, no processo de reconciliação, você começa a ter mais paciência, você começa a ter mais amorosidade, você começa a desenvolver habilidades que você não tinha. Você começa a ter que parar de ser agressivo, então você começa a melhorar a tua agressividade. Você tem que parar de pensar só em você e começar a pensar no outro, você diminui o seu egocentrismo. E isso é evolução. Perceba como a inteligência cósmica, inteligência divina, como você quiser chamar, ela é incrível. Ela te coloca em circunstâncias onde você tem plena capacidade de resolver. E esse é um ponto interessante. Se você tem seus conflitos hoje com a sua família, saiba que você tem
plena capacidade de resolver isso. Senão você não estaria ali. Você não seria jogado na alcova dos leões lá para se lascar. Você está ali porque você pode, porque você consegue. E você sabe que você consegue. Só esqueceu. Talvez agora você comece a relembrar quem você realmente é e que você consegue. E aí você vai aprender muitas coisas ali. Eu tenho certeza que no final da sua vida, se você puder parar e escrever uma lista de tudo que você aprendeu na sua existência, convivendo com todas as pessoas, naquele momento onde o seu orgulho, o seu ego muitas vezes está caído, ele desliga, você consegue falar livremente da sua consciência, da sua alma, você vai entender que você aprendeu muitas coisas e que muitas delas foram com a sua mãe, com o seu pai e com a sua família de origem.